Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, venho trazer mais uma palavra aqui para vocês, tá bom? Compartilhar mais uma palavra, né, edificante, uma palavra que pode salvar sua vida, uma palavra que vai te ajudar, que vai te fortalecer. Você que está precisando dessa palavra e escutar um pouco, tá bom? Aqui eu compartilho com você mensagens de acordo com a palavra de Cristo, algumas coisas que eu já vivi, tá bom? Eu quero falar aqui para vocês que eu, antes de me reconciliar com Cristo, eu vivia no meio de um pecado muito forte que afeta muita gente hoje. Afeta não só os cristãos, né? Mas como a maioria da população aí, né? Que é o pecado da imoralidade sexual, é a pornografia, né? É o pecado contra o teu próprio corpo. E o teu corpo, ele é a casa do Espírito Santo. Gente, é uma luta muito grande, tá? Não é fácil ficar lutando contra isso, não é fácil abandonar, largar, não é assim. O inimigo, ele... Quando você tenta sair, né, ali daquele mundo de pecado, da imoralidade sexual, o inimigo, ele... Nossa, gente, ele te ataca de uma forma... De uma forma não, né? Na verdade, de várias formas ele ataca você, sabe? E ataca nos teus sonhos, ataca na tua mente enquanto você tá ali trabalhando, em qualquer lugar, sabe? É uma coisa muito forte, que você precisa muito do Senhor. Nessas horas, o mais correto, né, que é o que eu faço, na verdade, eu já vou orar, eu já vou escutar um louvor, louvar, adorar o Senhor, porque, gente, não é fácil, não é fácil. Pensa numa coisa assim que eu lutei bastante, que eu luto até hoje, sabe? Eu não costumo cometer os mesmos atos, mas o inimigo, ele tá sempre atacando a minha mente, principalmente, né? Pelo fato de eu estar sempre lutando contra ele pra sair, né? E não voltar mais pra essa lama, sabe? E assim, gente, da mesma forma que eu luto, eu quero alertar vocês e ajudar vocês também, tá bom? O correto é sempre procurar auxílio aqui na palavra de Deus, tá bom? Eu vou ler um trecho aqui pra vocês rapidinho, que fala assim, ó. Tudo isso aconteceu a fim de servir de exemplo para nós, não querermos coisas mas como eles quiseram, nem adorarmos os ídolos, como alguns deles adoraram. Como diz as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num dia só. Olha só que palavra forte. Aqui a gente está lendo Coríntios do capítulo 1, versículo 7 ali em diante, tá? Versículo 6 em diante. Aqui está falando da época do povo quando estavam ainda no deserto com Moisés, tá bom, gente? Eu vou pular aqui mais uns versículos, aqui, ó. Vamos pular pro 13. Fala assim: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Ou seja, Deus não permite que aconteça algo, que aconteça tentações, que você, né, venha passar por tipo de situações que você não pode suportar. Tá bom, gente? Então, quando isso acontecer, quando você se sentir tentado ali, você consegue lutar. Eu sei que todo mundo precisa de ajuda e precisa de Deus. Então, clame a Deus, porque a própria palavra dele está falando que ele vai ajudar você, tá bom? Então, não deixe de procurar a ajuda de Deus. E só para complementar aqui, ó, eu pulei aqui para o livro de Efésios, o capítulo 3, ele diz assim, o capítulo 5, verso 3, fala assim: vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês, tá? Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. O versículo 5 fala: fiquem certos disso, jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Tá bom, gente? Então,
esse tipo de pecado, ele é um pecado que não permite com que você tenha parte do reino de Cristo. Por isso, com a misericórdia que Ele nos dá, com a graça que Ele nos dá, nós devemos toda vez, toda hora, todo tempo, todo momento estar procurando a misericórdia dEle, estar procurando o perdão dEle, porque nós somos seres humanos. Lá no Salmo 51, fala que o salmista ele fala desde quando ele foi concebido, né, ele é pecador. E o pecado ele está sempre diante de mim. É isso que fala lá em Salmos capítulo 51. Então, gente, nós somos falhos, não adianta, nós somos seres humanos, a nossa natureza ela é pecaminosa. Não existe gente santa nessa terra. Tá bom? Mesmo que você seja, não, mas eu sou bonzinho, eu ajudo todo mundo. Eu não faço esse tipo de coisa, não faço coisa errada. Tá bom, cara, mas a palavra de Deus diz que a nossa natureza ela já é pecaminosa. Desde quando nós nascemos, nós somos pecadores. Tá bom? Então é por isso que precisamos da misericórdia de Deus. Tá, gente? Essa é a mensagem de hoje que eu queria trazer para vocês, é um alerta, tá bom? Então, procure sempre Cristo, procure sempre a palavra de Deus. Na hora da tentação, louve a Deus, ore e busque o Senhor, tá bom? Porque Ele vai te ajudar, Ele vai te dar o socorro, tá bom, gente? Era essa a palavra que eu queria trazer para vocês hoje. Tchau, fique com Deus.